Gilberto, qual era a realidade dos brasileiros em relação à saúde bucal até 1973, antes da criação da lei? Veja, de um sistema altamente mutilador e altamente provocador de doenças da boca, né? Porque nós tínhamos uma fragilidade muito grande nos aspectos de prevenção. Você não tinha acesso aos métodos preventivos, primeiro socialmente, segundo tecnologicamente falando, e segundo você tinha pouco acesso a tratamento. Então as pessoas, na prática, perdiam muitos dentes sem necessidade, porque o grau de doenças da boca era muito grande e os tratamentos muito poucos, né? E foi por isso que surgiu a necessidade de criar-se uma política pública, uma lei que previsse algo em torno do combate a esses problemas bucais? Isso, porque a fluoretação de água do abastecimento público ela vai impactar justamente a prevenção da cárie dentária. Nós estamos fechando a torneira de produção da doença, no caso da cárie dentária, né? Por exemplo, as cidades que têm água fluoretada, elas podem diminuir pela metade, em média, a incidência de cárie dentária, não apenas em crianças, em adolescentes, em adultos e em idosos. E é importante também citar que o benefício da fluoretação de água do abastecimento público não chega apenas para as pessoas que tomam água da torneira, né? Porque às vezes as pessoas acham que, bom, mas eu não tomo água da torneira, eu tomo água mineral, eu não tenho o hábito de tomar água tratada da torneira. Mas essas pessoas também são beneficiadas. Por quê? Porque elas cozinham com aquela água, né? Então ela tem um benefício indireto. Portanto, a fluoretação de água do abastecimento público é um método universalizante e equitativo que chega aonde mais precisa. Vários países pelo mundo adotaram a fluoretação da água de abastecimento público. No Brasil, foi uma medida que trouxe resultados? Sem dúvida alguma. Ela compõe um arcabouço de prevenção de doenças da boca. Claro que a fluoretação por si só não resolve todos os problemas, mas era um fator muito importante de diminuição da incidência de cárie, que é o nosso principal problema de saúde pública em termos de saúde bucal, porque é a partir da cárie que outras doenças, e principalmente as perdas dentárias, acontecem. Então, a fluoretação diminuindo a incidência, o começo das doenças, no caso das doenças bucais, consequentemente nós teremos e temos um número de doenças menores que poderiam ser consequência. Eu não sei se existem números exatos, mas é possível dizer que antes, até 1973, antes da lei, jovens perdiam os dentes sem necessidade e hoje em dia isso é uma realidade completamente diferente? Veja, não é necessariamente a partir da lei, porque a lei ela trouxe o início da fluoretação, né? E a expansão da fluoretação de água aconteceu muito a partir de 2003, com o lançamento do Programa Brasil Sorridente, que o Ministério da Saúde passou a financiar a fluoretação de água do abastecimento público. Então nós temos a partir de 2003, com o Brasil Sorridente, o crescimento da cobertura da fluoretação de água do abastecimento público no Brasil. Nesse período de 2003 para cá, nesses últimos 11 anos, se conseguiu implantar mais de 600 sistemas de fluoretação de água em todo o país, alcançando quase 10 milhões de pessoas, principalmente pessoas em áreas de maior exclusão social. Portanto, o impacto dessa ação da fluoretação é muito maior, porque são pessoas que estão mais expostas às doenças da boca, não só da boca, mas especificamente as doenças bucais. É um investimento muito grande? Não, extremamente barato. Nós podemos calcular em torno de R$ 2 ano por habitante para você fazer prevenção na principal doença de boca. Portanto, é um investimento pouco para um benefício muito grande. Ou seja, sai mais caro hoje tratar uma cárie do que manter a prevenção? Não há a menor dúvida que todo investimento em prevenção é melhor para todos, para todas as pessoas. A fluoretação de água do abastecimento público é uma medida altamente eficaz porque traz resultados mensuráveis, medidos, e uma medida relativamente barata. Para o Ministério da Saúde, essa fluoretação veio o resultado a longo prazo porque é mais importante na época da formação do dente, né, da criança? Como é que o Ministério vê esse processo, a importância dessa fluoretação? Veja, para o Ministério da Saúde é absolutamente estratégica a fluoretação de água do abastecimento público, porque é uma ação conjunta do Ministério da Saúde e da FUNASA, né, da Fundação Nacional de Saúde. E é estratégico por quê? Porque além do benefício objetivo, concreto, que é a diminuição da incidência de cárie dentária,
em todas as pessoas que estão expostas a esse benefício, é uma ação que, por ela também, traz consigo uma outra ação, que é o tratamento de água. Isso quer dizer o quê? Quando nós conseguimos levar água fluoretada, nós estamos também levando, o Estado brasileiro está levando água tratada, água colorada. Portanto, é um benefício que não atinge apenas a boca, não que isso não seja importante, mas que leva condições melhores de saúde para aquelas pessoas. Portanto, a pessoa que está tomando água fluoretada, certamente ela também está consumindo água tratada. É um benefício em várias etapas. É um benefício de prevenção à saúde de uma maneira geral, não apenas em saúde bucal. Agora vamos falar um pouquinho da lei. O que a lei ela prevê? Ela prevê que toda cidade, que toda estação de tratamento de águas, das ETAs, que tenham água tratada, portanto água colorada, também tem que disponibilizar água fluoretada. Esta é uma lei federal, é uma obrigatoriedade que as estações de tratamento de água têm que fornecer água fluoretada em todos os municípios, em todos os estados, onde existem essas estações de tratamento. É um direito. É um direito do cidadão. É um direito do cidadão de consumir água tratada, que é uma água com cloro, e uma água fluoretada, que é uma água com flúor. É um direito de todas as pessoas no Brasil. A lei ela estabelece as taxas, a quantidade de flúor que devem ser misturadas às águas? Exatamente. A lei previne que a quantidade de flúor da água sejam quantidades mínimas e máximas, a mesma forma que a quantidade de cloro, para fazer com que a água seja potável. Por quê? Para que aquela água seja justamente uma água que leve saúde. Portanto, o Estado brasileiro, as estações de tratamento de água, a vigilância em saúde, ela floreta a água e faz o monitoramento destas quantidades de flúor para aquela medida ser uma medida que traga benefícios. Ou seja, fundamentalmente, essa taxa de 0,8 ppm leva em consideração o consumo por pessoa? Fundamentalmente, ao consumo por pessoa, de acordo com a temperatura do país, né? O consumo de água está associado intimamente às médias das temperaturas locais. Uhum. Agora, a lei de 1974, existe uma polêmica em torno dessa questão da fluoretação. É possível dizer que são necessários alguns ajustes, haja visto que há uma lei de mais de 40 anos que prevê essa taxa de 0,8 ppm há 40 anos, ou seja, hoje a gente tem outros artifícios, a gente tem outros produtos, vamos dizer assim, que nós podemos usar. A pasta de dente fluoretada, o flúor tópico, hoje a odontologia, ela evoluiu também. Então, tem essa questão do flúor que nós usamos periodicamente nos consultórios odontológicos. Isso não traria uma mudança nessa questão da quantidade de flúor no processo da água de abastecimento? Não, de maneira alguma. Não há nenhum problema em associar dois métodos preventivos no que se refere à prevenção da cárie dentária. A fluoretação de água, ela é um método sistêmico, portanto, os ingredientes, os produtos que contenham flúor, eles só trazem benefícios, eles não têm uma somatória de quantidades, né? Portanto, é bom que fique claro que a fluoretação de água do abastecimento público não tem contraindicações de nenhuma ordem, né? É um método altamente seguro e altamente eficaz, recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Não há nenhum tipo de inconsistência em associar a fluoretação de água com as novas tecnologias que nós dispomos, que nós dentistas dispomos hoje, como o creme dental fluoretado, como os verniz que são aplicados por profissionais no que se refere à prevenção de cárie dentária. São métodos locais, são métodos que não trazem nenhum tipo de prejuízo para a pessoa, e associado com a fluoretação não há problema nenhum. Ou seja, por que tanta polêmica, então, em relação à fluoretação? Tem pessoas profissionais que são veementemente contra a fluoretação. Né? Desconhecimento. Não há nenhum problema no que se refere ao método da fluoretação de água do abastecimento público, nem só no Brasil, como em nenhum outro país do mundo, né? Há um certo desconhecimento de alguns profissionais no que se refere a essas associações,
mas isso a literatura científica está farta deste material, demonstrando cientificamente que é o método recomendado pela Organização Mundial de Saúde, inclusive. Mas alguns deles falam sobre a questão da fluorose, mas isso nada tem a ver, então, com a ingestão da água fluoretada? Pode ter a ver, mas a fluorose, primeiro que existem vários níveis de fluorose, desde pequenas manchas nos dentes, que são problemas estéticos, até níveis de fluorose bastante elevados. A fluoretação de água não se faz de qualquer forma. Para se implantar a fluoretação de água, se é feito um estudo naquela cidade, naquele estado, quais são as quantidades de flúor já disponíveis nas águas naturais e se agrega a quantidade que falta. Ou, às vezes, se retira, inclusive, flúor se tiver em excesso. Ou seja, há um controle feito diariamente, há um controle muito rígido nesse sentido. Da mesma forma que a água é tratada e clorada. Da mesma forma. Né? E não basta colocar o flúor, se adiciona o flúor e as vigilâncias municipais, as vigilâncias dos estados, controlam os teores, né, desse flúor disponível nas águas, da mesma forma que controla outros produtos, no caso do cloro. Ou seja, uma medida que há 40 anos vem trazendo resultados e deve ser mantida, porque a cárie é um problema, né? Não há a menor dúvida. Claro, eu insisto, a fluoretação não é o único meio, mas é um meio fundamental. Né? E os resultados são mensuráveis, não apenas por conta da fluoretação, mas por conta de uma política inteira que adota a fluoretação da água como uma medida estratégica. Posso citar, por exemplo, alguns. De 2003 para cá, com a implantação do Brasil Sorridente, com financiamento da fluoretação de água, nós conseguimos diminuir em 26% a incidência de cárie em crianças aos 12 anos. Este número hoje, nós temos no Brasil 44% das crianças do Brasil aos 12 anos consideradas livres de cárie. Esse é um dado muito bom e extremamente significativo. Isto não quer dizer que essas crianças nunca terão cárie, quer dizer que 44% das crianças do Brasil chegaram aos 12 anos sem nenhuma cárie na boca. Né? Isso é o resultado da adoção de políticas públicas de prevenção e a fluoretação de água do abastecimento público é um dos principais. Este resultado colocou o Brasil hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, como um país considerado de baixa prevalência de cárie. Hoje o Brasil faz parte de um seleto grupo de países considerados de baixa prevalência de cárie por conta dessas ações públicas do Sistema Único de Saúde que focam a prevenção da cárie.